Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, amém? Antes de nós começarmos o culto, nós vamos levantar um clamor pela vida da sogra do irmão Flávio. Ela está internada, está não tão bom assim, nem a dona Sofia, a Sueli está lá, o Flávio também, creio que chegou de viagem direto para lá. E vamos clamar a Deus, vamos orar para que Deus faça a vontade dele, né? Na vida da dona Sofia, dessa senhora, que Deus possa confortar a família, confortar os filhos, confortar os entes queridos nesse momento. Vamos orar. Grande Deus, Senhor dos senhores e Rei dos reis, o Senhor é o Deus supremo, Deus soberano, conhecedor de todas as coisas dos céus e na terra. Tu és onisciente, presente, onipotente, único e soberano Deus. Em tuas poderosas mãos, nesse momento, nós queremos colocar vidas, principalmente, ó Deus, a vida da Sofia. Ó Deus, Senhora, sogra, ó Deus, do teu servo Flávio, mãe da tua serva Sueli. Em nome do Senhor Jesus, nós não temos nesse momento o conhecimento do estado dela nesse momento. Não sabemos, ó Deus, o nível que está, mas sabemos que o Senhor conhece todas as coisas, sabe exatamente como ela está nesse instante. Toma em suas mãos, Pai Supremo. A nossa oração é que o Senhor faça a tua vontade acontecer na vida da dona Sofia. Que o Senhor trate com ela, ó Deus, com graça, com misericórdia. Ó Deus, se aprove ao Senhor, ó Deus, a restauração, a cura, que assim seja. Mas também que o Senhor, Deus, desde já, tome em suas mãos a família em si, trazendo, ó Deus, conforto, trazendo graça, trazendo, ó Deus, o entendimento da parte do Senhor. Sabemos que todas as coisas, Deus, como Santa Palavra, opera para o bem daqueles que amam o Senhor. Toma em suas mãos, uma família da Sueli em suas mãos, toma a própria Sueli em suas mãos. Deus, dai ânimo, dai força, dai fé, dai confiança, aumenta, ó Deus, que venha transbordar na vida da Sueli e da família em si. E que a tua mão poderosa esteja, ó Deus, a ser derramada sobre essa senhora e sobre a família em si. Colocamos ela em suas mãos, Pai Supremo. Colocamos a família em suas mãos. Também colocamos cada um de nós que aqui estamos, ó Deus, assentado ou em pé. Estamos aqui para louvar, agradecer e adorar o Senhor. Eu não conheço o coração de todos que aqui se fazem presente, mas sei que o Senhor conhece cada um deles. E o Senhor sabe as intenções, do porquê, do para quê nós saímos dos nossos lares, deixamos o nosso conforto para aqui estarmos. Ó Deus, o Senhor sabe as nossas intenções, sabe os nossos pensamentos, sabe, ó Deus, as nossas emoções, as nossas aflições, as nossas angústias, as nossas limitações. Pai, colocamos em suas mãos. Como ministro do Senhor, ó Deus, aqui nessa igreja, coloque em suas mãos as nossas vidas. Que tudo que viemos a fazer, ó Deus, seja para a honra e para a glória do Senhor. O Senhor que aqui se faz presente, ó Santo Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. O Senhor que está a moldar cada coração. Eu peço ao Senhor que nenhum de nós venhamos voltar para os nossos lares da mesma forma que de lá saímos. Que não venhamos iniciar mais uma semana da mesma forma que iniciamos as demais, mas que venhamos iniciar, ó Deus, uma nova semana para a tua honra e para a tua glória. E aqui estamos, ó Deus, com a intenção de exaltar e de adorar ao Senhor e também de ouvir tua voz, o teu chamado, ó Deus, a tua graça, a misericórdia agindo sobre nós. Eis-nos aqui, fala conosco, Deus, ministra com graça e com misericórdia. Oramos e entregamos tudo em suas poderosas mãos, em nome de Jesus. Amém.
Amém, meus amados. Lá em João 3, versículo 36, a parte A. João 3, verso 36, a parte A. Tem um verso maravilhoso demais para nós iniciarmos o nosso culto. Que essa seja a sua intenção, que você ouça a palavra de Deus nessa noite e creia nele. A parte A diz bem assim, o próprio Cristo falando depois daquele diálogo com Nicodemos: quem crê no Filho tem a vida eterna. Amém? Cristo relatou isso para Nicodemos em um diálogo maravilhoso demais. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Que essa seja a nossa maior alegria nesse dia. Crer em Cristo Jesus, nós receberemos a vida eterna nele. Ainda lá em Tito, fazer um pouco diferente hoje, né? Lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14. João 3,16, João 3, versículo 36, a parte A nos fala: quem crê em Cristo, quem crê no Filho, tem a vida eterna. E lá em Tito, capítulo 2, versículo 11 ao versículo 14, diz bem assim a palavra de Deus. Eu e ele está lendo os versos simples, e a igreja mesmo assentada, mas reverente ao Senhor, com o coração na palavra do Senhor, lerão todos juntos os versos pares. Diz bem assim a palavra de Deus, Tito 2, verso 11 ao verso 14. Porque a graça de Deus se manifestou, trazendo salvação a todos os homens. Aguardando a bem-aventurada esperança e o crescimento da glória do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Ele se entregou a si mesmo nosso para nos redimir de toda maldade e purificar para si o povo seu, consagrando a todos. Minha versão fala que se deu a si mesmo por nós, para nos redimir de toda a iniquidade, todo pecado, e purificar para si um povo todo seu, zeloso de boas obras. Amém, meus amados irmãos? Que a nossa alegria nesse dia, nessa noite, é crer em Cristo Jesus e termos a vida eterna, e saber que a graça de Deus se manifestou a todos nós que cremos a Ele. Vamos cantar o hino: a Deus demos glória. Os músicos puderem ficar em pé para se cantarmos: a Deus demos glória.
você refletisse nessa canção. A voz do Senhor Jesus é sempre no chão para um compromisso íntimo com Ele. Jesus, Ele nunca chamou os seus discípulos para viver uma vida normal, uma vida do mesmo modo. Jesus sempre chamou os seus discípulos, todos chamados de Cristo. E isso não é somente no Novo Testamento. Posso falar de Gênesis, Apocalipse. Deus sempre chamou os seus servos, seus profetas, seus servos e servos, seus apóstolos no Novo Testamento, mas sempre chamou com uma intenção de mudança, com uma intenção de transformação, uma intenção de entrega, uma intenção de renúncia. Enquanto nós ouvimos a voz de Deus, ela nos proporciona isso, essa mudança, essa renúncia de quem somos, renúncia do que fazemos, renúncia muitas vezes do que pensamos, de como agimos. Que essa seja a sua intenção. Deus fala em todo momento para nós. As pessoas, às vezes, vivemos uma época que as pessoas querem ter revelações, mais revelações, diversas formas, e não consegue abrir a Bíblia para ler o texto de ouvir Deus falar. Deus se revela em todo momento, basta você ler a Bíblia. Basta nós lermos a Bíblia e ele vê Deus falando conosco. Mudai-me, creio em mim. E essa é a nossa intenção hoje, de ouvir a voz de Deus para sermos transformados e mudados por Senhor.
Abra sua Bíblia lá para João. Nós estamos falando sobre uma série de estudos sobre os milagres de Jesus. Nós já falamos 3 milagres que estão contidos no Evangelho de João. Como eu já falei, João é muito econômico, né? João ele foi dos profetas, dos apóstolos, bem econômico. Por qual motivo você fala isso, pastor? Porque no Evangelho de João nós não podemos ver, não temos parábolas, nós já frisamos, né? Dos 4 evangelhos, o Evangelho de João é o único que não tem parábolas. O Evangelho de João ele tem, podemos dizer, pequenas partículas parabólicas, mas não parábolas em si, como é contida em Mateus, Marcos, Lucas. João não tem. João também pegou muito poucos milagres. Parece que ele, estrategicamente, ele pega 7 milagres estratégicos. E aí, pela ação de Deus, pela inspiração do próprio Deus, ele coloca esses 7 milagres como destaques. E aí vimos o primeiro milagre de Jesus, isso no Evangelho de João, que é o milagre das bodas de Caná, quando Jesus transforma aquela água em vinho. Depois vimos o milagre daquele servo, daquele filho, daquele oficial do rei, né? Onde o filho está mais de 30 quilômetros de distância. Jesus e o oficial estão em Caná da Galileia, no alto do monte, e o filho desse oficial do rei, que estava a trabalho naquele momento, ele ouve falar que Jesus voltava para a terra, para Caná da Galileia, e esse oficial já tinha buscado seus recursos em várias coisas, ouve falar, Jesus está aí, aquele mesmo Jesus que fez transformar água em vinho. E esse homem vai lá desesperado, angustiado, e fala: Jesus, vem depressa, o meu turno daqui a pouco acaba, e o meu filho está lá em Cafarnaum. De uma região para outra, Caná da Galileia ficava no alto do morro, e Cafarnaum na parte baixa, 30 quilômetros de distância de uma cidade para outra. E aí Jesus faz aquela indagação para o Pai, mas também para todos que estão à sua volta, os discípulos, os fariseus, os mestres da lei, e fala: se eu não fizer milagres em nada, vocês não vão crer em mim. E é interessante que nas bodas de Caná Jesus sequer levantou. Às vezes nós ouvimos os pregadores falar: Jesus vai lá, se ergue, se levanta e coloca a mão na água. Não tem nada disso. Jesus ouve a situação, enche de água, as 6 tardes. Encheu, tira de água, leva para o mestre para ele provar. Ele vai ver o que é. Levou, provou, rapaz, foi até o noivo, falou: rapaz, geralmente você dá o melhor para depois o pior, ao contrário que você fez aqui, você deu o pior e deixou o melhor para o final. Com esse filho desse homem, da mesma forma, Jesus sequer vai lá e você pode ir embora, você pode descer, que o seu filho está curado. O pastor Paulo, semana passada, ele pregou sobre a cura daquele homem do tanque de Betesda. E é interessante que esse percurso aonde Jesus vai, nesse momento, Jesus desce agora para Jerusalém. E aí naquele percurso tem um beco, podemos dizer, para os irmãos entenderem melhor. É um beco onde os fariseus, os mestres da lei, os homens bons da época, os homens de, entre aspas, fecha aspas, de respeito da época, os religiosos sequer passavam ali, porque era um local repugnante, era um local muitas vezes taxado por alguns, um local maldito, porque nesse local, nessa rua, nessa viela, nesse beco, nesse local, tinha um tanque de
Bethesda, aonde tinha-se uma mitologia, tinha-se uma ideia que o anjo ia descer ali, e aquele que descesse aquela água, e era curado. Isso era uma ideia fantasiosa, isso não acontecia. Mas as pessoas criam nisso. É como se você hoje cresce na rua sem cabeça, da mesma forma. E aí Jesus se depara com aquele homem, tinha vários homens, mas se depara com um homem de 38 anos enfermo, paralítico. E começa o diálogo agora. Jesus fala: pai, querem ser curado? O cara faz o rodeio todo, mestre, não consigo ir, porque quando a água balança lá, eu vou descer, já nem do meu lugar. Toma. Você quer ser curado? Pega o teu leito, levanta e anda. E assim se fez. E aí os mesmos homens que nem lá passaram, os fariseus e mestres da lei, ao ver aquele homem levando a maca, que era defensar, que era pela lei uma imposição correta, porque a lei regia isso mesmo, lá em Levítico, fala que no dia de sábado nem o leito o senhor se pode levar. Os mestres da lei, dentro da sua roupagem perfeito, vão lá em Dagas, rapaz, aquele que me curou falou comigo: pega o senhor e vai embora. E assim fiz. O milagre de hoje, meus amados, já aprendeu algumas vezes sobre ele no livro de Marcos, quando nós estávamos estudando o Evangelho de Marcos inteiro, que é a primeira multiplicação de pães e peixes. O tema da mensagem de hoje para esse milagre: Jesus, o Deus acima das impossibilidades da vida. Eu queria tratar com você essa noite, conversar com você essa noite sobre o Jesus, o Deus que é acima das impossibilidades da vida. Como eu falei, eu vou tratar dos milagres de uma forma muito contemporânea, sem desprezar o contexto histórico dele, o porquê desses milagres, o para quê desses milagres. João frisou 7 milagres para quê? Para mostrar que Jesus é o Filho de Deus. João destacou 7 milagres para isso, para mostrar, para não deixar dúvida que Jesus é aquele que haveria de vir, que Jesus é o Messias genuíno, que Jesus é o Messias verdadeiro, que Jesus é o Filho de Deus, 100% homem e 100% Deus, que não falhou em um ponto sequer. Nessa noite eu quero tratar com você sobre esse Jesus. Eu tenho certeza que serão alguns diversos estudos e até mensagens sobre esse texto. Mas às vezes nós lemos a Bíblia ou ouvimos algum estudo, não conseguimos compreender realmente o que o texto está querendo dizer para nós. A gente vai ver um contexto de extrema complexidade na vida. Um outro detalhe do Evangelho de João. João destaca milagres como sinais. Por qual motivo João faz isso? Para mostrar que o milagre não é o fim em si mesmo. Como muitos hoje vão atrás de milagres, João destaca primeiro sinal, segundo sinal, terceiro sinal. Não quer dizer que esse foi o terceiro milagre ou o quarto milagre, não. Quer dizer que João destaca. Jesus tinha feito outros milagres, vamos olhar lá na frente de João. Jesus tinha feito outras proezas, outros prodígios, outros milagres, mas João destacou 7 sinais, 7 milagres de Jesus. E ele está dando sinais, ou seja, apontando que o milagre não é a importância de si, a importância é aquele que faz o milagre, que fez o milagre. O importante maior, o maioral em si, não é a cura daquele filho, daquele homem, não é a transformação da água em vinho, não é a cura daquele coxo que pegou leite e começou a andar, não. O maior destaque, o maior milagre de Cristo Jesus é o único que pode prover milagres. E o milagre não está nas mãos de pastores, de mestres, e por aí fora vai. Não, o milagre não está restrito à igreja em si.
igreja do milagre, aqui dia do milagre. Milagre não tem dia, não tem hora. Milagre tem ação de Deus na hora, no dia e aonde que Ele quer. É isso. Então, se você fica atrás de milagres, você pode estar aqui atrás de borboletas, de ventos, de folhas secas, de migalhas, mais migalhas. Porque milagre não é o ponto final. Milagre é a ponta para aquele que tem que ser adorado, aquele que tem que ser exaltado. E hoje, Jesus, o Deus acima das impossibilidades. Acompanhe comigo o texto. Olha só como é que João 6 começa. Verso 1 até o verso 15. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que era o de Tiberiades. Seguia a numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, a festa dos judeus, estava próxima. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Verso 6. Mas dizia isso para experimentar, porque bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhe bastaria 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus: tem ali, está aí um rapaz que tem 5 pães e cevadas, grave isso, pães e cevadas, e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Disse Jesus: fazei-o boa sentar-se. Pois havia naquele lugar muita relva. Assentavam-se, pois, os homens, em números de quase 5.000. Lá em Mateus, lá em Marcos, vai nos informar que esse sentado foi no grupo de 50, de 100, e por aí fora vai para ter contagem melhor. Quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e deu dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queria. E quando já estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram, e encheram 12 cestos de pedaços dos 5 pães e cevadas que sobraram, e os seus 2 peixinhos. E o povo comeu também. Vendo, pois, os homens o sinal, de novo, o sinal que Jesus fizera, disseram: este é verdadeiramente o profeta que deveria de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que estava para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamar a rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. Amém? Vamos orar. Grande Deus, a tua palavra preciosa, viva e eficaz, foi nesse momento. E quem somos nós, meu Deus? Quem sou eu para explicar? Sou pequeno e falho, pecador. Por esse motivo, por essa verdade, por essa razão, em tuas poderosas mãos eu coloco a minha vida. E também coloco a vida de cada um aqui que se faz presente aqui. Cada homem e mulher, cada coração aqui nesse momento, Deus, em tuas poderosas mãos. O Senhor que sonda os corações e que esquadrinha a mente, a alma e o espírito. Toma eles em suas mãos. Que a tua palavra faça morada e traga renovo para cada um de nós. Orando em nome de Jesus. Amém. Jesus, o Deus acima das impossibilidades da vida. Diante desse texto e baseado nesse tema, iremos abordar 3 olhares. 3 olhares
de Jesus diante desse texto em si, e dessa complexidade de sua vida. Talvez seja minha e seja sua. Talvez nos dias nesse intuito, assim, nessas questões, com essas impossibilidades. E esse texto nos mostra diversas coisas, mas vamos abordar 3 olhares de Jesus. Jesus, o Deus acima das impossibilidades. A primeira coisa, baseado nesse texto, o olhar de Jesus diante do interesse da multidão. O primeiro olhar de Jesus que vamos avaliar nessa noite, do verso 1 até o verso 5, a parte B, e também no verso 15, se você for olhar. Vamos ler exatamente isso, o olhar de Jesus diante do interesse da multidão. Se olharmos para Provérbios capítulo 15, versículo 3, a parte A, lá em Provérbios, no Antigo Testamento, diz bem assim: os olhos do Senhor estão em toda parte. E é interessante que essa mesma verdade que está em Provérbios, e que a gente vai estudar hoje no verso 1 até o verso 5 e o verso 15 de João 6, essa mesma verdade do Provérbios 15, 3, o olhar, os olhos do Senhor estão em toda parte. Isso é a parte A do verso. Essa mesma verdade está contida também em Hebreus capítulo 4, versículo 13, que fala que diante de Deus todas as coisas estão patentes, estão claras. Também é a mesma verdade que se encontra em 2 Crônicas, capítulo 16, versículo 9. Também é a mesma verdade que em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 12, que mostra que perante Deus, perante o olhar de Deus, perante o olhar do Senhor, todas as coisas estão claras. Deus observa tudo. O Senhor da glória, o Senhor dos senhores, tudo observa. E aqui nesse texto podemos ver o olhar de Jesus diante de uma multidão em torno dele, em volta dele. Jesus, principalmente, ele se retira para descansar. Atravessa um lago de mais ou menos 20 quilômetros de comprimento, que é esse mar Tiberiade, que é o mesmo mar da Galileia. É o mesmo mar. 20 quilômetros de comprimento, 11 quilômetros de largura. Não era uma lagoa assim, não era um riacho assim, era algo muito grande. Jesus pega os seus discípulos e atravessa para o outro lado para tentar descansar da sua jornada de ensino, da sua jornada de proezas, de milagres. Ele vai para o outro lado e de repente ele percebe que a multidão que estava a cercar ele lá do outro lado também circula e encontra com ele mais um monte de pessoas ali. Esses textos mostram exatamente isso, que o Senhor fez todas as coisas. João aqui afirma, meus amados, nos versos 1 até o verso 5 e o verso 15, João afirma 3 coisas, 3 verdades. Diante desse acontecimento, dessas impossibilidades da vida, João nos mostra nessa primeira etapa 3 verdades, ou 3 coisas. A primeira, uma grande multidão seguia Jesus, não porque tinha a intenção de segui-lo para crer nele genuinamente, para se tornar discípulo dele, para ter mudança de vida. Uma multidão seguia Jesus para cima e para baixo, entrava em tempo e saía em tempo, via prodígios, via milagres e mais milagres, e a multidão crescia ainda mais. Mas é interessante que essa mesma multidão se encontrava presente quando ele foi julgado. Uma multidão que seguia ele junto nos mostra exatamente isso, uma grande multidão, como diz a versão King James atualizada. Uma grande multidão seguia Jesus sem nenhum interesse, sem nenhuma preocupação em mudar de vida, sem nenhuma preocupação em realmente crer que Jesus é o Deus acima das impossibilidades da vida, sem a intenção
de realmente se tornar um novo homem, uma nova mulher, uma nova amiga, um novo filho, uma nova filha, uma nova igreja. Não existe renovação de lares, porque isso nem existe. Mas as pessoas querem botar para ter diferencial. Aqui, igreja tal, reverenciada, e por aí fora vai. Renovado, por aí fora. Isso nem existe. A renovação espiritual que existe está na Bíblia. Renovai o vosso conhecimento, de aprender de Deus e mais e mais. Isso é uma renovação genuína. Não é essa renovação que as pessoas falam aí fora. Renovar de Deus é eu recusar quem sou eu e aceitar Deus em si. É eu realmente ver as minhas renúncias, o meu orgulho, o meu pecado e renunciar a ele. Deixar diante de Deus e abraçar Deus em si, e abraçar o conhecimento bíblico e mudar de vida, e realmente ser, como disse 2 Coríntios 17, uma nova criatura. As pessoas querem buscar renovações, milagres, querem buscar revelações, e por aí fora vai, mas não querem se entregar à Bíblia, não querem se empenhar na Bíblia, não querem se entregar a Deus, não querem confiar em Deus, não querem depender de Deus, não querem realmente mudar a sua história, mas querem milagres. Uma grande multidão se quer, como diz no verso 2, seguir Jesus porque tinham visto os sinais que ele fazia e as curas dos enfermos. Somente por isso, por interesse. Olhar Jesus diante dessa multidão, ele percebe tudo isso. A segunda coisa que João nos mostra nesse verso 1 a 5 no verso 15, o interesse dessa multidão, mais milagres e nada mais. Jesus percebe que essa grande multidão estava seguindo Jesus não para ser discípulos dele, não para aprender dele ter mudança de vida, mas a segunda verdade ele mostra a intenção, o interesse dessa multidão em seguir Jesus era somente uma coisa: ficar saciado, ter o seu milagre, alcançar o seu objetivo, ter o seu interesse respondido em si. Queridos, prodígios, sinais e milagres acontecem quando Deus quer, na hora que Ele quer, no dia que Ele quer. Não é porque eu sou bom, não é porque eu sou perfeito, não é porque eu leio a Bíblia 10, 15, 20 vezes ao dia, não é porque eu oro 24 horas por dia, não é pela minha vontade, mas é pela vontade de Deus, é pelo interesse de Deus, é pelo querer de Deus. Imaginando então, nós seguimos Jesus, seguimos uma multidão de pessoas que falam que vai, e não vai nada, não faz nada. Porque seguir Jesus em uma grande multidão é seguir Jesus longe, como Pedro fez ao trair Jesus por 3 vezes. E a terceira vez ele amaldiçoou Cristo. Nunca conheci esse maldito. Só meu texto. Seguir Jesus em uma grande multidão é só ir atrás de milagres e nada mais. Vazio demais. A terceira verdade que João nos mostra nesses versos: o olhar de Jesus para essa multidão, apesar de tudo, apesar de saber que estavam seguindo Jesus porque só tinha visto os milagres, apesar de saber que o coração deles estava longe dele, do Pai, longe de Cristo, apesar de saber que essa multidão de pessoas, de homens e mulheres que estava a caminho da festa da Páscoa dos judeus, então era uma numerosa multidão que também peregrinos que estavam ali para quê? Para ir festejar, aproveitaram cedo e ali ficaram, porque sabiam, ouviam falar, está ali o Jesus, o fazedor de milagres. Apesar de tudo, Jesus olha para essa multidão com um olhar de preocupação.
Apesar de todo esse desinteresse na pessoa de Jesus, mas interesse no milagre dele. Apesar de toda essa inversão de valores, eu valorizo o milagre, mas não valorizo o Deus do milagre. Apesar dessas discordâncias todas, Jesus olha para essa questão com um olhar de preocupação. O olhar de Jesus ainda é de preocupação com você, com a minha e com a nossa vida. Jesus ainda olha para nós nessa noite, nesse momento, nesse local. Você crê ou não crê? Você com o coração cheio de prazer em ouvir a palavra de Deus ou não tão prazer assim? Ainda assim, Jesus olha para nós nessa noite com um olhar de preocupação, com um olhar ardente para mudar a nossa vida, para mudar a minha vida, para mudar a sua vida, para mudar a sua história. Por esse motivo, Jesus, o Deus acima das impossibilidades da vida, Jesus que conhece a sua jornada, conhece a sua dor, conhece a sua. O segundo olhar de Jesus que João nos apresenta, o segundo olhar de Jesus, o olhar de Jesus diante da inconstância dos seus discípulos. Além de Jesus ver, meus amados irmãos, o motivo daquela multidão, e aqui eu quero chamar atenção para os membros da igreja, para os cristãos que aqui se fazem presente e também que estão nos assistindo. Eu quero chamar a atenção para o olhar de Jesus diante da inconstância, a instabilidade dos seus discípulos. O verso 5, a parte B, até o verso 9, iremos ver exatamente isso. Veja só, a parte B do verso 5, depois do verso 5, então Jesus ergueu os olhos, vendo que grande multidão vinha ter com ele. Olha que ele fala na parte B, disse a Filipe: onde compraremos pães para estar comigo? Nesse verso 5b até o verso 9, o olhar de Jesus vai direto para a inconstância, a instabilidade, a falta de fé dos seus discípulos, mesmo esses homens, vendo todos os milagres que o Senhor, o Mestre deles, Jesus Cristo, havia feito, eles ainda permaneciam incrédulos. Cristo tinha feito diversos milagres, e eles viram, presenciaram, eles foram testemunhas oculares, e mesmo assim, diante de uma situação tão, para nós, impossível, mas ali no meio deles estava aquele que pode fazer o impossível se tornar possível, e eles sabiam disso, eles sabiam que Jesus poderia mudar aquele quadro de fome e de miséria em um quadro de fartura, mas ainda assim, a incredulidade, a instabilidade, a inconstância rondava a mente, o coração desses homens apóstolos. E é interessante que essa mesma inconstância, essa mesma instabilidade, essa mesma falta de fé tem impregnado as igrejas dos dias atuais, aonde há uma fé falsa, uma instabilidade, uma estabilidade falsa tem tomado conta dos grupos religiosos, aonde defendem causas próprias, aonde se afastam da pura verdade, do puro evangelho do Senhor, o evangelho que não tem cruz, o evangelho que não tem renúncia, o evangelho que não é preciso arrependimento, o evangelho que não é preciso confessar, o evangelho que não precisa estudar, o evangelho que não precisa orar, o evangelho que não precisa ter comunhão, o evangelho que não precisa perdoar. Esse evangelho que as pessoas querem hoje em dia, essa facilidade, e querem com essa bagagem, com a mochila rasgada, como se fosse botar em seus ombros e chegar um dia e bater na porta do céu. Aí, São Pedro, abre a porta aí que eu quero entrar, porque é gravado que você tem a chave do céu. Pega um texto totalmente errado, não entende o texto e se acha conhecido a palavra de Deus. Pelo amor de Deus, não.
O Evangelho é necessário renúncia. O Evangelho é necessário uma estabilidade em Deus. O Evangelho é necessário fé. O Evangelho é necessário renúncia. O Evangelho é entender que Cristo olha para mim com intensidade. É entender que o olhar de Cristo em mim traz mudança. Quer mudança, pede santidade. Se isso não me incomoda, tem algo muito errado na minha vida. 3 soluções. Esses versos 5b ao verso 9. 3 soluções para os problemas. Os discípulos de Jesus arrumaram. 3. Diante da pergunta que ele faz para Filipe. Uma pergunta para testá-lo. Assim como ele testou o pai daquele filho doente, quase morrendo, lá em Cafarnaum. Se eu fizer um grande milagre, se eu falar, você vai crer nisso. Se eu tocar, você vai crer. E o cara fala: mestre, não importa, vão comigo. O mesmo teste que ele faz com esse pai, ele faz com Filipe e os seus amigos aqui. Filipe, o que iremos fazer? Olha a multidão à nossa volta, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Mais ou menos a estimativa é de 15 a 10 mil, 15 a 20 mil pessoas. Se formos contar mulheres e crianças, segundo Mateus e segundo Lucas também, Marcos também, vários mostram que tinha mulheres e crianças. Então a estimativa aqui é de mais ou menos não 5.000, mas de 10 a 20 mil pessoas. Naquele contexto, a multidão não é somente milagre para 5, mas vamos recordar para 15 mil pessoas, no mínimo. Estava ali, saciando, precisando de milagre, precisando de pão, um deserto, nada aberto, tudo longe, porque havia festa. Havia festa nesse momento, é um contexto judaico. A festa estava acontecendo, tudo estava fechado, um deserto complicado. E a multidão se arrependeu. Olha as soluções humanas que nós fazemos muitas vezes, manda embora a multidão. Mestre, fala o seguinte, mestre, vamos mandar embora. Se vamos olhar para Marcos capítulo 6, versículo 35, 36 e também Mateus 15, versículo 23, vai dar essa questão: Jesus, manda a multidão embora, porque não tem como saciar eles. É muita gente, é muita pessoa. Como é que precisa pegar ter alimento para alimentar 15 mil ou mais pessoas aqui? Manda embora. Manda para os seus lares, manda a festa. Soluções humanas: lavar as mãos, não fez milagres. O segundo, assim, a solução do problema: tem que ter muito dinheiro. É o que fala Filipe: tem que ter muito dinheiro para resolver, mas só temos 200 denários, irmãos. Uma moeda, um denário, era o que valia o dia de trabalho de um homem, um denário. Então, mais ou menos 200 denários daria em torno de quase 7 meses de trabalho para arrecadar, para juntar esse dinheiro. E não daria para comprar tantos pães assim para saciar a fome daquela multidão. Mas a solução é essa: não temos dinheiro, tem que ter muito dinheiro para resolver esse problema. A visão humana é assim. A segunda ou terceira, a terceira solução para o problema. E aí entra um personagem chamado André, aquele que apresentou Jesus para o emprego para Jesus. Achei 5 pães, achei um menininho aí com 5 pães de cevada. Pão de cevada era considerado pães de pobre, porque os nobres, os ricos, não comiam pão de cevada. Os nobres, os ricos, nessa época, comiam pães de trigo, que era muito caro. Então, pão de cevada é como se fosse, não sei como é que fala aquelas coisas, brioche, né? Que hoje em dia, redondinho, Iraci, é isso mesmo? Briochezinho, é como se fosse um brioche, um negocinho redondinho,
não sei o nome que dá, mas era mais como assim mesmo, um briochezinho. Pão de cevada era uma massa arredondada, nem tinha tanto gosto assim. E esses 2 peixinhos eram como se fosse hoje, para os irmãos entender, eram peixes em conserva, como se fosse a sardinha. E aí esse pão, junto com essa saladinha, mergulhava e comia, era um lanche que as pessoas traziam durante a jornada, até chegar ao seu destino final. E aí André conta, Senhor, não tem muita coisa não, mas tem aqui 5 pães. Parece que André vai se destacar entre os demais com a sua fé, só que o mesmo cara. Começa a se cuidar muito bem. Senhor, achei um menino com 5 pães e 2 peixinhos. Mas aí ele cai. Mas também, Senhor, o que é isso? Para tanta gente. O que significa 2 peixinhos e 5 pães para a multidão, para mais de 15 mil pessoas? A incredulidade, a inconstância, a instabilidade, a falta de fé nos afasta de Deus. Foi exatamente isso, foi por esse motivo que lá no passado nossos pais tomaram a áspera durante o pecado. A instabilidade, a inconstância, a falta de fé, a falta de intimidade, a falta de compreender, a falta de conhecer a Deus. O olhar de Jesus diante da inconstância dos seus discípulos é gritante, é chocante. A terceira e último olhar de Jesus nessa noite, para você e para mim. O olhar de Jesus rompe todas as impossibilidades da vida. O terceiro olhar de Jesus vai mostrar exatamente isso. Que mesmo em meio à incredulidade, a inconstância, a instabilidade, a falta de fé dos seus discípulos, que era para transbordar a fé, transbordar uma solidez, a mesma instabilidade que estava entre os seus, apesar disso, e mesmo a multidão que buscava Jesus, que ia atrás dele só por interesse pessoal, próprio, atual, hoje, agora, nesse momento, não queria compromisso nenhum com o Senhor. Eu quero o céu, mas não quero o Senhor do céu. Eu quero o céu, mas não quero aquele que abre as portas do céu para mim, como está em Apocalipse capítulo 4. Não, esse eu quero. Não quero ter intimidade com ele, mas o céu eu quero, não quero inferno. Diante de tudo, Jesus, ainda assim, meus amados, o olhar de Jesus rompe todas as impossibilidades da minha e da sua, da nossa vida. Por quê? Porque Ele quer nos salvar, Ele quer que sejamos dele, Ele quer que nós retornamos à casa do Pai, Ele quer que nós voltemos ao aprisco, Ele quer que nós retornamos da onde nós nunca deveríamos sair. Diante do olhar de Jesus, nada pode ficar do mesmo jeito. Tudo tem que mudar. Vou repetir. Diante do olhar de Jesus, nada pode ficar do mesmo jeito. Tudo tem que mudar. 4 ações de Jesus podemos ver nesses versos 13 até o verso, do verso 10 até o verso 13. O verso 5, a parte A, diz assim. Vou repetir. Então Jesus, erguendo os olhos, viu o problema, viu grande multidão que vinha aquele mundo. O problema era gigantesco. E os seus discípulos, que tinham vindo anterior da jornada missionária, aonde eles saíram de 2 em 2 e fizeram proezas, e fizeram milagres, eles tinham acabado de vir. E esse milagre aqui é depois da ressurreição de Lázaro. Lázaro morreu e Jesus logo em seguida faz esse milagre. E eles viram a ressurreição que Jesus fez na pessoa de Lázaro, o ressuscitar em si. Eles viram que Lázaro sai para cá, vem logo, tira as suas faixas. E mesmo assim a incredulidade rondava o coração desses homens.
Deus abençoa tanto a igreja. Deus tem abençoado tanto a minha, a sua e a nossa vida. E como somos gratos. E como somos inconstantes. E como nos falta fé. Mas apesar disso tudo, Jesus nos coloca o olhar dele. Ele nos apresenta, meus amados, nesse texto, verso 10 ao verso 14, 4 ações de Jesus. Você pode olhar aí. Verso 10. Tudo fica em ordem. Jesus olha para aquela multidão. Todo mundo, talvez um barulho terrível. Um pulando, um preocupado, o que eles fazer. E os discípulos ansiosos, sem saber o norte para aquela situação. E ele diz assim: ei, todo mundo, se assenta aí. Se comporte aí. Ei, agora posso vir, senta, sem barulho nenhum. Perante Jesus, o olhar de Jesus, tudo fica em ordem. Aquilo que estava em desordem, aquilo que estava em desacordo com a vontade de Deus, o olhar de Jesus, quando eu entendo, quando eu creio em Cristo, como diz João 3,36, e tenho a vida eterna, esse olhar de Jesus escuta a minha vida, e ela muda por completo, e tem que trazer mudança. Se não há mudança, não há salvação. Se não há mudança na minha vida, se eu falo que sou cristão, mas vivo da mesma forma que eu vivia, tem algo muito errado comigo. E não adianta você falar: não, mas no céu Deus vai olhar as minhas. Não vai olhar. Ou você crê ou não crê. Ou você tem mudança de vida porque Deus muda a sua vida, ou não tem eternidade para você e nem para nenhum de nós. Tudo fica em ordem. Assentai, todo mundo. 5.000 homens, mais as mulheres, mais as crianças, 15 a 20.000 pessoas. Sentai, fiquem em ordem. O olhar de Jesus traz isso. O ordenar, o botar tudo certinho, nada fora da ordem. O segundo olhar de Jesus, a segunda ação que ele nos mostra do verso 10 ao verso 14. A segunda ao verso 11. Nas mãos de Jesus, tudo é transformado. Depois que ele falou para todos ficar em ordem, assentai-vos vocês todos. Preste atenção. Traz os 5 pãezinhos, André. Você que achou aquele garoto, aquele homem, aquele menino, você que achou, mas duvidou. O que seria isso, Senhor? 5 pães e 2 peixinhos para uma multidão tão grande. Mais uma vez, vocês vão ver quem sou eu, o Deus acima das impossibilidades da vida. Traz aí esses pãezinhos. Jesus pega os pães, essa de cevada, começa a partir. Tem o cesto, prepara o cesto agora. E começa a partir e cortar. Veja, não é as mãos dos discípulos, é as mãos de Cristo. Não é as mãos do pastor, não é as mãos do diácono, não é as mãos do evangelista, não é as mãos disso, daquilo, é as mãos de Deus, é as mãos de Cristo, é pela vontade dele, é pelo querer dele. Nas mãos de Jesus, tudo é transformado. Tudo. A terceira coisa, a terceira ação que ele faz, além de repartir, o Deus do verso 11 mostra, ele dá graças. Ele ora a Deus. Mateus vai falar que ele olha para o céu e fala: Pai, graças a Deus. Ele dá graças a Deus por aquelas tão poucas coisas que se tornou, que iria se tornar em um extraordinário milagre, mostrando que Ele é Deus acima das impossibilidades da vida. Dá graça em tudo. Nós demoramos mais do que agradecemos. Se nós tivéssemos fé realmente, nós iremos entender que dá graças, que o olhar de Jesus lhe proporciona isso. Agradecer pela vida, pelo ar, por tudo. Cristo nos ensina isso. A ação de Jesus, agradecer. A quarta ação de Jesus, valorizar as pequenas coisas. O verso 12 ao verso 13.
quando estavam fartos, olha, que os discípulos foram passando, cada um pegava a quantidade que queria. O verso 12 nos mostra, e quando já estavam fartos, verso 11, vai falar bem assim, então Jesus tomou o pão, tendo dado graça, distribuiu entre eles, e também igualmente os peixes, quanto queriam, ou seja, a quantidade que eu queria pegar para mim comer, eu poderia pegar, olha o verso 3, 12, e quando já estavam fartos, disse Jesus aos discípulos, recolher agora os pedaços, não é migalhas, são pedaços que sobraram, para que nada se perca. Meus amados irmãos, Jesus valoriza as pequenas coisas para que nada venha a se perder. E nós às vezes prezamos Jesus e não, ele nos mostra o olhar de Jesus, nos mostra a dar valor às pequenas coisas. E entender que Ele tem o controle e o sustento de tudo. Por quê? Porque Ele é o Deus das impossibilidades. Ele é o Deus que rompe todas as coisas. Ele é o Deus que rompe a incredulidade. Ele é o Deus que faz proeza, que faz milagres, que faz sinais. Ele é o mesmo Deus que está aqui hoje, nesse momento, olhando para mim e para você, nos ensinando que Ele pode botar todas as coisas em ordem, nos ensinando que nas mãos de Jesus tudo é transformado, nos ensinando a dar graça, nos ensinando a valorizar as coisas. Algumas pessoas se prendem e querem achar o porquê de 12 textos, 12 selos. Isso não tem importância. A importância é que diante da impossibilidade da terra, Ele mudou a história. O importante é entendermos que Jesus é o Deus que pode mudar a minha, a sua e a nossa vida. O importante é entender que diante do olhar de Jesus não podemos ficar do mesmo modo. O importante é saber que Jesus, o Rei dos Reis, aquele que pode mudar todas as coisas, Ele quer mudar a minha e a sua vida. Eu não sei como você tem andado. Eu sei que essa multidão experimentou algo extraordinário de Deus. Eu sei que essa multidão experimentou a mudança de vida, experimentou um milagre, o mesmo milagre que é proveito em mim, na sua vida nessa noite. Vamos cantar uma canção. Deus não quer que nós vivemos da mesma forma. Deus quer que nós vivemos em novidade de vida, em mudança de vida. Deus quer isso. Vamos cantar. Oh
Manancial. Como nós entendemos que Jesus é o Deus acima das impossibilidades, é isso que Ele faz para a gente. Um manancial, terra viva, terra próspera, terra abençoada. Então, vamos orar, irmãos. Nós vamos cantar amigos, cantar uma canção, não vamos receber notícia que a mãe da irmã Sueli, ela veio a óbito. Vamos orar pelo conforto da irmã Sueli e dos irmãos em si. A dona Sofia, uma vida muito sofrida, né? Nesses últimos anos, então se complicou ainda mais. Vamos clamar a Deus. Entendemos que a vontade de Deus, por mais difícil que seja de entender muitas vezes, mas Deus tem o controle de todas as coisas. Se você ainda não entendeu o olhar de Jesus, clame a Ele. Pastor, fiquei com dúvida na sua mensagem. Por que isso? Por que daquilo? Estaria fora. E aí você pode conversar para nós tentarmos responder essas questões, se for possível. Vamos orar. Pai Santo, Deus querido, te agradecemos imensamente porque aqui podemos louvar o Senhor, cantar ao Senhor, ouvir a tua palavra, ouvir a tua mensagem, ouvir, ó Deus, o teu recado nessa noite, e entender que o Senhor Jesus é o Deus acima das impossibilidades da vida. Por mais que esteja gerando problemas, situações, adversidades, por mais que, ó Deus, que estamos acometidos com inúmeras tribulações, Deus, ainda assim entendemos que o Senhor é assim em todas as coisas e podemos descansar em Ti e confiar no Senhor. Pai, nesse momento eu boto suas mãos à vida de cada um que aqui se faz presente, além daqueles que estão a nos assistir. Pai, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor Espírito Santo venha quebrantar os corações, venha mudar histórias, venha mudar vidas, venha mudar famílias, venha mudar pensamentos. Diz em nome de Jesus que nenhum de nós venhamos voltar para os nossos lares da mesma forma que lá saímos, mas possamos voltar, Deus, renovados para o Senhor, entendendo que o Senhor é Deus que pode fazer o impossível acontecer. Pai, nesse momento quero botar em suas mãos a vida da Sueli, a vida do Flávio, a vida dos irmãos e irmãs da Sueli, a qual perderam, Deus, há poucos minutos atrás, perderam a sua mãe. Pai, supremo, em nome do Senhor Jesus, que o Senhor venha confortar essas vidas, que o Senhor venha tomar em suas mãos a Sueli e toda a sua família, ó Deus, em nome do Senhor Jesus. Que o Senhor, Deus, pela tua misericórdia, pela tua graça, pois a irmã Sofia, com seus próprios lábios, confessou a Cristo Jesus como seu único suficiente Salvador. Que o Senhor venha recebê-la em teus braços, em teu apreço, ó Deus. E que ela venha descansar em Ti. E que aqueles que aqui se ficam, ó Deus, venham ser confortados pelo Senhor. Em nome do Senhor Jesus, por favor, só o Senhor pode consolar e confortar as vidas enlutadas nesse momento. Tanto a Sueli como os seus demais irmãos e irmãs. Recebam, ó Deus, confortos pela graça e pela misericórdia do Senhor. Dá-nos uma noite abençoada. Dá-nos, ó Deus, uma semana repleta da tua graça, da tua bondade, do teu refrigério. Leva-nos em paz, que possamos aprender do Senhor, que possamos experimentar mais o Senhor. E agora, ó Deus, que o amor de Deus eterno e supremo Pai, que a graça poderosa e poderosa de Cristo Jesus e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus preenche e reine em nossas vidas, na nossa família, nessa igreja e nessa igreja no Senhor. Oramos em nome de Cristo Jesus, nosso único suficiente Salvador, hoje e eternamente. Amém. Amém. Amém, meus amados irmãos. Eu quero agradecer a visita, né?
do Jair, é isso mesmo? Jair, seja muito bem, Jair Henrique, é isso mesmo? Ali já é de casa, né? Não posso falar agora também. Lídia, seja muito bem-vinda. Tá? E Laila, essa menininha que está lá atrás, Pratinha, seja muito bem-vinda. Deus abençoe você. Não falte mais, você está faltando. Olha, posso chamar atenção, mas é com carinho, sabe? Irmãos, nós temos um delicioso cachorro quente ali atrás, nós estamos em construção. Irmãos, saiu ali atrás realmente os buracos bem grandes ali, já com os pilares. Então, o cachorro quente hoje é em toda a construção para melhor atender os irmãos, com salas e com projetos. Deus abençoe a todos. Não vai embora sem antes degustar o cachorro quente. Vão embora em nome de Jesus.